Estamos de volta agora com essa terceira parte. Vamos conversar um pouquinho sobre o caboclo das sete encruzilhadas. A gente fala dele, mas quem é o caboclo das sete encruzilhadas? É o chefe, né? É o chefe. É o chefe da Umbanda. Não tem como não falar do caboclo se não falar das frases dele. O caboclo ele tinha frases marcantes. Como o menor dos espíritos que baixa nessa terra, porém amigo de todos. Sou e serei sempre o humilde caboclo das sete encruzilhadas. Era uma coisa marcante nele, de sempre falar: eu sou o mais pequeno de todos, eu sou o mais humilde de todos, porém sou amigo de todos, e não importa o tamanho da minha missão, não importa os caminhos que tem, todos serão abertos a mim. Eu sou o mais pequeno, o mais humilde. Mas para quem que ele é mais pequeno e mais humilde? Na palavra de Jesus. Por quê? Porque o caboclo das sete encruzilhadas, ele é um espírito, ser humano, como todos nós somos, um espírito revelador, um espírito cristão, e é importante a gente falar isso, é uma coisa que a gente não fala muito, porque ele carrega essa herança com ele, e muito, muito sério, muito linha dura. Muito, e talvez pelo perfil e personalidade do espírito. Né? Ele era um religioso, né? Você vai comentar sobre isso. De qualquer forma, essa é a questão principal. Assim, o espírito que se manifesta no terreiro de Umbanda, o teu caboclo, o teu preto velho, ele era um homem, né? Uma mulher com personalidade, ela viveu de uma forma, teve um estilo de vida, crenças, convicções. E o caboclo era esse espírito, então, cristão, religioso. Cristão, religioso. Rígido, né? Rígido. No primeiro livro de Umbanda, Léo de Souza, 1933, e tem uma passagem que eu acredito que é uma passagem simbólica, mística, aonde o caboclo conta como ele revelou a Umbanda. E é simplesmente lindo. Ele fala que ele estava num ponto do espaço olhando para a terra. E ele sentia tristeza, porque ele não sabia como ajudar, onde ajudar, por que ajudar. E nesse momento apareceu a imagem de Jesus. Jesus olha para ele e aponta um lugar. Nesse exato momento que ele aponta o lugar, o caboclo se teletransporta, ele vai num fluido energético e incorpora no Zé de Fernandinho de Moraes. Então arrepia, porque é simbólico. O que ele quer mostrar ali? Ele quer mostrar que ele era um espírito que ele necessitava ajudar. E aí, se você olhar por detrás, num conceito filosófico da Umbanda, se a gente puder colocar assim, o maior conceito filosófico da Umbanda é a liberdade. Por quê? Ele veio para libertar o preconceito do caboclo, o preconceito do preto velho, o preconceito de tudo. A Umbanda luta contra o preconceito, ano após ano, geração após geração. Tem os baianos, tem os exus, tem os marinheiros. Os povos que constituem a Umbanda são povos que são marginalizados. Povos de resistência, né? De resistência, que sofreram porque foram impostos. E a Umbanda luta pela liberdade. O caboclo é o maior símbolo. Jesus também é um símbolo de liberdade. Indico a todos, para quando a gente fala de Jesus, a gente não fala sobre a igreja. O caboclo tinha um conceito muito sobre a mensagem de Cristo. Indico muito os irmãos a lerem um livro chamado Zelota, que fala sobre o Jesus histórico. Isso legal. É muito forte. E é nisso que o caboclo acreditava, nessa mensagem. Jesus era um cara, vamos dizer assim, tá? Com todo respeito, libertador. Ele queria a liberdade do seu povo. E o caboclo veio para trazer a liberdade da espiritualidade, para libertar as pessoas das doenças, dos maus dizeres, das feitiçarias, do que for, liberdade. Então, esse conceito o caboclo trouxe muito. E não tem como falar do caboclo como não falar de Jesus. E se a gente olhar também a última reencarnação dele, a gente vê muita coisa interessante. Com certeza. Quem ele foi na última encarnação? Ele foi o Frei Gabriel de Malagrida, um padre. E é interessante essa história, porque ele veio para o Brasil. Ele, como padre, depois, ele veio para o Brasil e ficou quase uns bons anos aqui. O que ele fez aqui no Brasil? Qual que era a missão dele? Qual que era a paixão dele? Olha que curioso isso. Ele queria pregar a palavra de Jesus e entender a língua dos indígenas. Ele entrou mato adentro. Ele veio primeiro para o Belém do Pará,
E aí ele entrou para conhecer 3 tribos diferentes. Ele ficou, se eu não me engano, 26 anos aqui no Brasil, pregando a palavra de Cristo e querendo entender como era a cultura indígena, estudando as línguas. Olha só a ligação, que interessante. Completamente. E aí ele depois desceu para o sul. Hoje existe até uma capela em uma escola que ele foi um dos fundadores, existem relíquias dele lá. Então ele veio para o Brasil, ele se envolveu com os povos indígenas, depois voltou para Portugal, ele teve a revelação do terremoto e aí ele foi queimado em praça pública, Exato. né? Ou seja, ele já, você vê que o próprio, na última reencarnação dele, alguns falam que também ele teve uma reencarnação depois como índio aqui no Brasil, né? Muitos falam isso também. Que não necessariamente Frei Gabriel de Malagrida foi a última dele. Exato. Mas ele, como Frei Gabriel de Malagrida, ele tinha uma conexão com o povo indígena. com o povo indígena. Ele gostava, ele sentia um chamado ali. E aí depois ele vem como espírito revelador, falando, eu vou abrir aqui uma nova religião, um novo ritual, como um nome caboclo das 7 encruzilhadas. Porque perguntam, né? Eu estou vendo você com os trajes, mas quem é você? Se eu preciso de um nome, então que seja caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não existem caminhos fechados. Então isso é um pouco da personalidade do espírito. Com certeza. Porque quando a gente fala assim, eu tenho, sabe o seu tranca-rua, o seu tupinambá, ali por detrás tem uma personalidade Com certeza, do espírito. um histórico espiritual, Histórico. de outras encarnações, experiências que não necessariamente foi o índio ali. Exato, exato. E o caboclo, é interessante que na tenda, ele era o linha dura, né? Porque ele que ditava o que tinha que ser, o que tinha que não ser. O ritual tem que ser assim, tem que ser assado. Então, diferente do pai Antônio, depois a gente vai falar sobre o pai Antônio, mas o caboclo, ele tinha muito essa questão de ser o doutrinador. E as peculiaridades interessantes tinha momentos que ele incorporava, ele punha um terno azul, escuro, sentava na ponta da mesa. E o caboclo sabia quem estava na assistência, se era um povo mais humilde, um povo mais carente. Ou seja, só um adendo, Sim. o caboclo incorporado botava o terno azul e sentava na beira da mesa para conversar com as E ele pessoas. cumprimentava assim, ó, tudo bem? Assim. Então, olha só que quebra de paradigma que Com a gente certeza, tem. extraordinário. Então, e ele sabia quem estava na assistência. Então, se ele via que era um povo humilde, ele tinha um linguajar mais chulo, como dizem a literatura. Se ele via que era um povo mais intelectual, ele tinha um linguajar muito mais requintado. Então, ele flutuava em tonalidades, ele era fantástico. Vocabulário e tudo Exato. mais. E ele estava ali, incorporado. Hoje, se você vê um caboclo colocando um terno e Não, falando palavras é bonitas... marmoteiro. Vamos publicar no Facebook. Vamos queimar ele em praça pública, né? É uma coisa assim. Mas você entende que naquela época era um contexto diferente. E ele trabalhava muitas vezes, às vezes, sentado na ponta da mesa. Então você via que hoje o trabalho do caboclo é totalmente diferente do fundador, do anunciador da nossa religião. Então você vê que essas coisas assim, ele tratava às vezes... Mas acredito que a preocupação do passado não era a preocupação que nós temos hoje, de buscar legitimidade na incorporação. Tanto que eu nunca houve, talvez, em outra época, tanto julgamento e apontamento sobre a incorporação de um ou do outro. Então, na época, era a mensagem que estava sendo... a preocupação era da mensagem, era da essência daquele trabalho. Não se o caboclo estava de terno, de penacho, com o pé levantado. Não era a busca pela comprovação da presença da entidade. O que hoje nós temos, não sei por que necessariamente, mas temos. Exatamente. Naquela época, ninguém duvidava se era ou não. Só vivenciava a experiência. A pergunta é bom ou ruim? Esse era o liminar ali. Falando um pouco sobre essa linha dura do caboclo, o apelido do chefe, já o diz, né, o chefe, vou falar do chefe. Ele não permitia tabaques, né, não permitia vestimenta e nem palmas. Já vi muitos irmãos escreverem comentários, por causa da polícia e não, palavras da Lígia, neta dele, e do Leonardo, bisneto. Na tenda nunca teve isso porque o caboclo não permitia. Ele falava que isso, veja bem, palavras do caboclo, isso poderia ser uma distração para o próprio médium. Poderia ser vamos dizer assim, um perigo para o médium desvirtuar em algum momento. Paramentos a mais, alguma coisa assim, o atabaque, a palma, não. Era tudo só as cantigas, roupa simples e branca, as guias que
O guia pedia depois de muito tempo de comprovação e ali seguir o trabalho. Eu tive a oportunidade de nascer numa umbanda onde não se tinha tabaco, não se tinha palmas. Era uma umbanda de reza e de cantiga que era da minha avó, onde eu fui batizado com 4 meses. Sou cacique 3 estrelas, que é meu padrinho espiritual até hoje. E é muito diferente, muito diferente. Mata e Silva também, não tinha também a famosa curimba. E conversando com alguns irmãos também de umbanda esotérica, ou até próprio com a minha avó já falecida, eles tinham um entendimento diferente sobre aquilo. Eles não achavam que era errado, mas dentro do ritual deles, eles entendiam que o poder de concentração era direcionado de uma forma diferente. Então era, na verdade, uma dinâmica de trabalho. Não tem certo e errado, e sim a forma. E eu digo para vocês, quando a gente não tem, lógico que quando o médium ele atinge uma maturidade, ele não precisa mais de nada, ali é uma condução de... Com certeza, ele não está apoiado nisso. E só que desde o começo você trabalhar assim, é muito mais difícil. A curimba tem essa questão de dar o auxílio. Com certeza. No começo também. Então são peculiaridades que a gente fala também sobre esse tipo de ritual. Tá, que legal. São particularidades aí do Zélio de Moraes, da Tenda Espiritual Nossa Senhora da Piedade, das regras, dos conselhos, do caboclo das 7 encruzilhadas. Então, Nicolas, obrigado até aqui. Tá fantástico, o assunto é incrível. A gente vai continuar aí no próximo bloco. Vamos lá.